Boa tarde a todas e todos. Gostaria de saudar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna, saudar o nosso presidente em exercício, deputado Sadi Noel, saudar os integrantes do SOS Polícia, que estão presentes e assim devem fazer a esta casa que, além de Casa de Leis, é a casa do povo do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria, de uma forma dolorosa, começar a minha fala citando aqui o nome do policial civil Alexandre Correia, recentemente que tomou posse na condição de inspetor da Polícia Civil e que, lamentavelmente, nos últimos 2 dias, tivemos a notícia do seu falecimento, quando ele tentava defender sua esposa num enfrentamento a uma tentativa de assalto. E quando nós chegamos à morte do policial civil Alexandre Correia, de 32 anos, seria bom lembrar que no ano de 2016, 106 policiais já foram mortos, sendo que 90 policiais militares e 16 policiais civis. Quando nós realizamos aqui, nos últimos 15 dias, uma audiência pública da CPI, que apura a morte dos policiais, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui um coronel da Polícia Militar, Coronel Cajueiro, que apresentou um trabalho em que ele analisava esses dados efetivamente do ano de 1994 ao ano de 2015. E esses dados foram objeto hoje, exatamente na matéria que cobria a morte do policial civil Alexandre Correia, se dava destaque a esses dados. E talvez fosse bom lembrar que os dados colhidos pela Polícia Militar nos dão conta que, nesse período, 3.087 policiais militares foram mortos no universo de 22 anos de efetivo exercício na Polícia Militar. Ou seja, no universo de 90 mil policiais militares que atuaram durante esses 22 anos, nós tivemos 3.087 policiais militares mortos. Isso quer dizer que 3,43% desses policiais foram mortos e, segundo essa pesquisa da própria Polícia Militar, se nós comparássemos esses dados com a Primeira Guerra Mundial e comparássemos com os quadros dos soldados e oficiais dos americanos que atuaram na Primeira Guerra Mundial, nós vamos verificar que esse número da Polícia Militar é muito maior, já que o número, das Forças Armadas Americanas representa 2,46%. Do outro lado dessa mesma pesquisa, na mesma comparação, os jornais hoje dão grande destaque a uma pesquisa procedida pelo Instituto Sou da Paz, que analisou a apreensão de armas de fogo dos estados que compõem a região Sudeste. E aí é importante destacar que o estado do Rio de Janeiro é o estado que tem o maior número de apreensão de fuzil. Quando nós comparamos os dados dessa pesquisa, que se referem ao ano de 2014, nós vamos ver que o Rio de Janeiro apreendeu 279 fuzis, em contrapartida ao Espírito Santo, que apreendeu apenas 11 fuzis. O Rio de Janeiro, 47% das armas apreendidas se referem a revólver, 36% a pistolas e 9% a espingardas. E aí também, trazendo essa pesquisa, olhando para o trabalho legislativo, em particular da CPI das armas, a segunda CPI realizada nesta casa, nós também vamos entender que nos debruçamos sobre esse tema e que o próprio secretário de Segurança, o novo secretário, Roberto Sá, também falou que será um dos seus objetivos um estudo sobre o ingresso do fuzil, já que nós estamos vendo
lamentavelmente, na última segunda-feira, a questão do Morro do Banco, que teve a sua invasão, né, por um segmento da comunidade do Borel, e que nós vimos ali uma invasão essa acontecida às 12 horas, ao meio-dia, e que se via lá a presença do fuzil. Então, espero que em muito boa hora o secretário Roberto Sá promova, sim, um estudo para entender a dinâmica do fuzil, mas que também não esqueça de produzir um estudo para entender o que está efetivamente vitimizando os policiais civis e os policiais militares, já que hoje, ao dia 3 de novembro, podemos contar 106 policiais mortos ou em serviço ou em razão da sua condição de policial. Que não se esqueça aqui que o policial nunca deixa de ser policial. Que não se esqueça aqui que é um argumento barato e fácil de dizer que o policial está morrendo muito mais na sua hora de folga, como se fosse possível exigir ou entender que o policial deixa de ser policial no seu horário de folga. Se ele deixar de agir, com certeza ele será cobrado e penalizado. Portanto, esse mesmo interesse que se tem de entender a trajetória do fuzil, como o fuzil chega, como o fuzil rompe as barreiras, né? Seja as barreiras estaduais ou internacionais, mas que se também estabeleça um estudo bem aprofundado sobre o que está acontecendo no tema vitimização dos policiais. E quero mais uma vez aqui deixar o nosso convite a todos os integrantes desse parlamento e aqueles que nos assistem nesse momento, lembrando que no próximo dia 8, o secretário de Segurança, Roberto Sá, comparecerá à Comissão de Segurança Pública para uma audiência pública em que vamos querer saber exatamente tudo isso, a vitimização, a recente questão das UPPs, da questão financeira, né? O concurso da Polícia Militar, os papiloscopistas, os oficiais de cartório, entre tantas outras questões. Os indicadores estratégicos que os jornais nos mostram, o ISP, o Instituto de Segurança Pública, nos mostra um crescente aumento desses indicadores. Mas eu quero terminar a minha fala, já que não me foi possível me manifestar aqui no expediente final, em razão do adiantado da hora, sobre o tema que abordamos aqui na última terça-feira e sobre, ao que tudo indica, amanhã ou nos próximos dias estaremos recebendo aqui o programa, o planejamento do governo para enfrentar essa crise financeira. E eu queria, de me permitir a trazer à discussão uma manifestação publicada hoje, por um colunista de economia, para tentar entender, já que me parece que um dos alvos dessa nova rearrumação da questão financeira passa, sim, pelo servidor público. E segundo estudos do economista Mauro Osório, o Rio de Janeiro, ao contrário do que possa se pensar, é um estado em que apenas 18% do gasto do Estado vai para a questão do servidor público, O que ocorre, o que nos preocupa é a necessidade da construção de uma agenda. E esse economista apresenta em seu estudo e mostra, já estou encerrando, senhor presidente, e mostra a necessidade de trazer investimentos, a necessidade de potencializar a questão da receita, o aumento da receita, a necessidade de fortalecer a região metropolitana, em particular a Baixada Fluminense, com uma estratégia em que seja possível entender essas cidades não apenas como uma cidade dormitório.
a necessidade de se tratar, e isso é necessário ser tratado no âmbito federal, a questão que assola, né, na questão do petróleo, do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço, já que nós temos aqui a grande discussão sobre onde recolher esse imposto, se em sendo na extração ou no refino do petróleo. O Estado do Rio de Janeiro tem sido atingido de um modo preponderante nessa questão. Mas ainda que de forma breve, pincelando a questão da economia, eu me despeço com um sentimento que terminamos uma semana em que tivemos que tomar uma decisão corajosa, mas que procuramos proteger e resguardar, sim, os servidores públicos, mas que a luta continua e que teremos que estar atentos e vigilantes para que na próxima semana possamos, sim, receber qual é o verdadeiro planejamento do governo do Estado no enfrentamento da crise e também sermos capazes, né, de não tomar decisões fáceis, de tomar decisões corajosas, sim, mas talvez nesse momento o ato de coragem seja dizer não à decisão fácil de redução de vencimentos ou aumento de alíquotas de previdência, porque eu acho que bater no funcionário é muito fácil. Difícil é ter coragem de reduzir secretarias, de reduzir gastos e de aumentar a receita. Muito obrigada, senhor presidente. Essas eram as minhas considerações.